Muito bem, amigos do Veículos Velocidade, mais um conteúdo aqui no canal do YouTube, agora com a Fiat Titano, um novo segmento de picape que a Fiat está entrando. Ela já tem a Toro, que é líder de mercado, a Strada, que é líder de mercado, está entrando num outro segmento um pouco superior em termos de proporções dinâmicas de tamanho, e nós vamos agora fazer uma avaliação dela para ver o que nós podemos achar em comparação com as outras que existem que ela concorre, S10, Ranger, etc. O Guilherme Roquette vai fazer aquele trabalho que habitualmente ele faz aqui no canal para nos destrinchar o que é esta picape da Fiat Automóvel. Não se esqueça, logo depois da nossa vinheta, tudo com o Guilherme Roquette. Começar o vídeo com a Fiat Titano é tentar entender onde a marca quer chegar quando lança uma picape como essa aqui. Aquela picape tradicional que a gente tem aqui no Brasil. Chassi, tração 4x4, motor a diesel, então não é a picape monobloco como Fiat Toro e como as outras. Aqui a gente tem um desenho tradicional. Agora o que a gente tem aqui também é uma identidade em que apenas o logo é da Fiat. O restante, todas as outras chapas, são de fato da Peugeot, porque essa picape aqui em outros mercados chama-se Peugeot Landtrek, ou Landtrek, enfim, como você quiser falar. Agora, eu quero te dizer o seguinte, que quando a gente olha para essa picape, a gente percebe uma identidade visual e uma harmonização entre as peças e não é uma picape feia. Agora, entendendo um pouco mais, e ao longo desse vídeo a gente vai te mostrar que ela tem pontos positivos e pontos negativos, e outros que dependem ainda da tua interpretação para saber se você aceita ter uma Titano na garagem ou se você vai preferir a S10, a Hilux, aquela que você já tem. Antes eu quero te convidar para que se inscreva aqui no canal do Veículos e Velocidade. Além disso, você também vai acessar outros dois projetos. Acesse o perfil no Instagram 1.8, um número ponto escrito, 8 número, é o perfil do nosso parceiro Marco Escada, fotografia e videografia. Você também vai acessar o perfil Auto Clássico Clube para saber as datas dos encontros de carros antigos abaixo de 99. E eu ainda te convido para acessar o site eudirijo.com.br, Eu Dirijo a revista e também classificados. Agora sim a gente dá uma olhada com mais atenção para essa Fiat Titano. De acordo com a Fiat, a grade da Titano antecipa um pouco daquilo que a marca vai trazer daqui para frente. Uma nova releitura da Fiat Flag, inclusive aqui com ela já avançando, né, nessa porção em mais de uma dimensão. Elementos maiores e um logo script da Fiat bem grande. Essa versão Ranch ela tem câmera frontal e também vai ter os sensores de estacionamento na parte dianteira aqui dessa picape. O farol da Titano, ele segue uma receita tradicional para as picapes. Por quê? Porque a gente tem aqui o farol baixo que já está acionado no bloco projetor em LED. Porém, quando a gente aciona o farol alto, a gente tem aqui um farol halógeno. E além disso, o farol de neblina aqui da Titano, ele é também no desenho halógeno, ou seja, naquela luz tradicional padrão. Se você tem esse conjunto aqui para uma picape, é mais interessante de você fazer a reparação porque ele fica mais barato, caso, por exemplo, algo esbarre aqui. E essa posição em que ele está, mais elevada em relação ao solo, como outras picapes tinham tempos atrás, faróis de neblina mais próximos do chão, aqui na Titano, nessa porção mais elevada, ele fica mais protegido. Outras coisas que a gente vê aqui na frente, nessa versão Ranch, são esse friso aqui cromado, a base aqui da grade também cromada e esse aplique frontal aqui em tom cinza. Esse elemento aqui ele vem na versão Ranch, não vem nas outras versões, na Endurance nem na Vulcano. Conjunto de rodas dessa versão Ranch, ela é esse desenho diamantado, aro 18 polegadas. Na versão intermediária Vulcano, a roda também é diamantada, mas é um conjunto de aro 17 polegadas, então 1 polegada menor. É uma roda bonita, uma roda estilosa, face então diamantada, interior escurecido, calçadas com pneu AT, ou seja, um pneu mais borrachudo, esse Wrangler aqui da Goodyear, que tem esse desenho, né, mais próprio para você rodar, tanto em condição fora de estrada quanto no asfalto, mas olha, ele se sai um pouco melhor e
fica num chão melhor rodando em piso ruim. Versão Ranch tem aqui espelho retrovisor cromado com repetidor de seta e o conjunto de câmeras 360 graus, então tem aqui na lateral também. Tem mais esse friso cromado aqui na base dos vidros e as maçanetas cromadas. Outro equipamento aqui da versão Ranch está no estribo, que é funcional. Então eu posso abrir a porta e eu vou subir na picape com o pé esquerdo, posso me apoiar aqui e vou fazer aquele padrão de acesso tradicional, então, para poder entrar e sair aqui dessa picape. Então tem, né, um estribo aqui que ele é funcional. Outra coisa que é funcional nessa picape versão Ranch está aqui. A barra do teto, ela pode receber um outro aplique, uma outra barra transversal. A gente tem a anteninha ali no teto e o Santo Antônio aqui, também um equipamento de série nesta versão Ranch, nessa versão mais completa. Nas outras ele não vem, né? Você vai ter que comprar como acessório se você quiser, mas nessa aqui ele já é de série. A gente não pode falar de uma picape sem falar das suas dimensões, então a gente tem aqui um comprimento total de 5 metros e 33 centímetros e a gente tem 2 metros e 22 de largura, inclusive contando os espelhos retrovisores, e 1 metro e 90 então de altura, inclusive contando ali com as barras longitudinais. E a distância entre eixos é de 3 metros e 18 centímetros. Em relação às capacidades off-road que essa picape aqui tem, a gente tem então aqui na parte de trás um ângulo de saída de 27 graus. Em compensação, lá na parte dianteira, o ângulo de entrada, o ângulo de ataque dessa picape é de 29 graus. E mais, também aqui a gente tem uma porção de uma boa altura elevada do solo. E aqui na picape, né, quando ela está equipada com estribo, ela reduz um pouco a impressão da altura que ela tem. Mas se a gente não tivesse esse equipamento, a gente iria perceber que sim, a gente tem uma capacidade então off-road bem tranquila e tradicional para uma picape desse porte. Na parte traseira não tem muito como ser diferente quando a gente fala de picape, não tem como inventar muito. Então aqui, lanterna vertical, essa aqui com a luz de posição, ela é em LED, então a gente tem aqui esse elemento, luz de freio está colocada aqui, é incandescente. Essa versão Ranch também tem esse aplique cromado aqui no painel, eu nem diria cromado, mas talvez num metal. Temos aqui os sensores de estacionamento nessa porção e aqui a maçaneta para liberar aqui o acesso à caçamba, também com a câmera de ré nessa outra porção. Então, emblema da Fiat, emblema Titano aqui na parte inferior e essa outra porção, né, em que você pode até fazer algum tipo de apoio aqui para acessar a picape, ainda que eu não recomende, né, porque isso aqui pode sempre ser um problema depois no futuro. Bom, a abertura manual não é uma abertura elétrica. A picape está inclinada para frente, então por isso ela não soltou a tampa e não despencou. Aqui tão logo você libera a tampa e ela já vai ter, né, já vai cair, né? Então já tem que segurar. E outra coisa, ó, não tem amortecimento aqui na Titano. Então é aquela tampa tradicional de picape em que você não tem, por exemplo, uma molinha aqui para segurar, não vai ter um amortecimento. Vale lembrar o seguinte, que esses conjuntos de amortecimento só estão vindo nas picapes assim, ó, de 2023, 2024 para frente, porque para trás, nas outras que a gente tinha antes, S10, Ranger, Hilux, só a L200 eu lembro que tinha esse sistema de contramola que segurava a tampa quando você abria na primeira vez e ela não despencava, né? O amortecimento, a molinha a gás aqui, só vem realmente nas picapes atuais. Aqui é um desenho mais tradicional. Bom, essa aqui tem a cobertura da caçamba, ou seja, a capota marítima e a cobertura da caçamba aqui, o revestimento, melhor dizendo, da caçamba, como equipamentos de série. A versão de entrada Endurance não tem essa forração da caçamba, nem a capota marítima. No entanto, aqui ó, a gente vai destravar ela, vai levantar aqui e vai fazer aquela abertura tradicional como a gente faz em todas as outras picapes, liberando inclusive aqui uma lateral e liberando a outra lateral. É aquele mesmo padrão, é aquela mesma capota marítima tradicional, né, com aquela vedação que a gente sabe que até pode
evitar água, mas que não vai isentar essa picape, né? Não vai deixar ela totalmente estanque, nem vai deixar ela sem entrar nenhuma gota d'água. Não, a gente sabe que essas capotas elas são feitas para você ter mais uma cobertura daquilo que está aqui do que para deixar ela totalmente estanque. Bom, em termos de volume, essa carroceria transporta 1.300 litros de capacidade de carga e em termos de condições de peso, são 1.000 quilos de carga, ou seja, um pouquinho mais de 1 tonelada, 1.012, se eu não me engano, quilos que você vai ter aqui. Então, transporta 1 tonelada de carga. O que a gente encontra aqui? Ganchos para amarração de carga aqui na parte inferior. A gente vai ter aqui um de cada lado aqui na ponta, mais um de cada lado na parte encostada na cabine. Tem uma tomada 12 volts ali, mas eu não vejo aqui na Titano uma iluminação nessa parte traseira, ou seja, uma lâmpada aqui dentro. A única iluminação ela está posicionada lá em cima, ali atrás do Santo Antônio. Vamos ver se eu consigo acionar aqui essa iluminação. Tem um botãozinho específico para que a gente possa então ligar ali a luz que fica na porção superior. Então ela é uma luz de LED, tá junto com o backlight inclusive. Se você espera encontrar um desenho Fiat na parte interna da Titano, olha, eu já vou te dizer o seguinte, é exatamente o contrário. A gente tem aqui uma ambientação toda ela Peugeot. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Lembra do 208 versão Like? Material em plástico, um puxador da porta, né, com aquele trinco em cinza claro. Aqui eu vou ter uma porção almofadada onde a gente vai apoiar o braço. Os botões dos vidros elétricos tem um detalhezinho cromado, mas só o do motorista ele é automático. Agora, em compensação, a gente tem aqui os dois bancos dianteiros elétricos, então eu vou ter condições de fazer todas as movimentações do banco, inclusive para cima, para baixo, enfim, reposicionar esse assento nos dois lados de forma elétrica. Aqui o volante dessa picape é aquele volante que a gente vê padrão Peugeot. Não tem a base aqui embaixo e os comandos estão todos na parte da frente, ao contrário dos volantes da Fiat e da Jeep, que a gente sabe que tem o comando aqui atrás. Nesse caso aqui, temos aqui os comandos do computador de bordo, aliás, do controle de cruzeiro, enfim, isso eu vou falar um pouquinho depois. E a ambientação interna também. As teclas, né, que já tem em outros modelos da Peugeot, a ambientação aqui do envolto dos difusores do ar-condicionado. Então, olhando para essa picape, a única coisa que nos lembra que ela é Fiat é aqui pelo miolo, porque se a gente olhar para o resto do carro, não é um Fiat, e sim todo ele um desenho de um Peugeot. Com esta ambientação que a gente tem aqui, ela não lembra tanto as picapes tradicionais e vai ser algo disruptivo em relação àquele cliente que estava acostumado com o desenho de uma S10, de uma Hilux, de uma L200. Aqui na Titano é diferente, porque a cara é essencialmente Peugeot. E isso vem muito por conta aqui, ó, do painel de instrumentos aqui dessa picape. E aí o que a gente já vai encontrar aqui nesse painel de instrumentos? Estou falando então de um cluster que tem o velocímetro na esquerda e o conta-giros aqui na direita. Na parte central a gente tem aquela tela ali na outra porção. E essa tela a gente vai fazer os comandos para interagir com as telas do painel por esse lado aqui do volante. Por aqui a gente vai interagir com o computador de bordo. Então quando a gente começa a olhar lá para o painel, eu posso alternar ali a tela da velocidade, passando para cima eu tenho as assistências, uma assistência na verdade, tenho o Arla, a medição de Arla aqui dessa picape, e eu ainda tenho outras situações que eu posso encontrar lá, como o próprio computador de bordo, velocidade do carro, e aqui eu tenho percurso então de longa duração, desde que a picape começou aqui a rodar, e o percurso de curta duração, que está agora aqui em 30 km, foi o que eu rodei para fazer esse percurso. Mudando aqui, e aí vou apertar na tecla das telas, nesse outro lado, a gente vai ter aqui então a alternância para o status do veículo, as configurações aqui dessa picape, configurações da tela, inclusive do painel, e também aqui o computador de bordo, que era aquela tela que eu estava usando antes. E os marcadores aqui, tanto do combustível quanto o da temperatura, eles estão aqui nessa outra porção inferior, nesses pequenos LEDs. Aqui no painel, aquela tela que a gente tem ali no meio, ela tem 4.2 polegadas, 4.2 polegadas. E esta tela central aqui, que é a mídia, então ela é uma tela de 10 polegadas que a gente tem aqui na Titano.
A vantagem é que a gente tem aqui um botão físico para acionar ou reduzir o volume, então a gente vai ter esse acesso rápido aqui. Tem um outro acesso rápido aqui para as câmeras, mas delas eu vou falar depois. Primeiro que a gente tem aqui uma navegação da TomTom, então já vem junto com o carro, você já tem esse equipamento. Em geral, os mapas da TomTom são bons mapas, então a gente vai ter condições aqui, né, de poder aproximar ou reduzir a centralização, procurar por destinos. Para a gente poder voltar então para cá, para a área de trabalho, eu vou apertar aqui na tecla Home e aí vou ter então situações da mídia. Tá no meu celular, mas agora a gente está então pareado, não tem nenhuma outra situação ali apontada. Quando o telefone estiver pareado também eu vou ter essa condição aqui. E ainda aqui a rádio que a gente estiver ouvindo. Na rádio tem um detalhezinho aqui que acho que a gente pode levar em consideração. Você favorita as suas estações por esse delicado coraçãozinho aqui. E aí a gente vai fazer aqui a sua seleção. Então, quando você quer procurar uma rádio, você vai buscar aqui por elas, e vai aparecer aqui, aí você vem aqui no coração e ela vai colocar aqui, ó, a rádio novamente nessa posição que está favoritada. Se você ficar apertando aqui na rádio e quiser favoritá-la, não vai acontecer aqui embaixo. Você tem que clicar ali no ícone que está aparecendo ali em cima. E quando você quer excluir, né, vai no xizinho depois. Bom, voltando para a tela de home, são essas em si as funções. E aqui eu tenho então a tela, né, das próprias telas, vamos dizer assim, e posso verificar aqui, fazer a personalização, né, se eu quero o sistema, a tela, alterar aqui questões de brilho, mudar um pouco do áudio, ver qual é o skin que eu quero para essa tela. Então eu vou ter outras possibilidades aqui. Esse mais escuro até parece que é um pouco mais interessante, e aí a gente tem, né, essas possibilidades um pouco mais limitadas aqui nessa tela. Então, né, tá aqui configuração do carro, acesso aqui para o veículo, portas, luzes, né, o motorista vai ter que sentar um pouquinho para ver. Tem até uma função do Mirror Link aqui, olha, eu acho muito difícil que alguém ainda use esse tipo de sistema para interação com o telefone celular, nem sei qual aparelho ainda usa isso aqui. Mas agora também a gente também tem que interpretar um pouco do que é essa tela. Eu estou te dizendo que ela tem todas as funções e ela tem uma qualidade de áudio relativa, não é tão boa quanto os carros da Fiat. No entanto, esse desenho, que ainda é em 3 dimensões, ele já tem um certo, ele já está um pouco mais datado, né? A gente percebe que não é uma tela assim tão atualizada quanto a gente já viu em outros carros da própria Fiat. E aí, a gente percebe o seguinte ainda aqui nessa tela. Ela não é o padrão Uconnect da Fiat. E também não é o mesmo que está lá no Peugeot. Então aqui é outro software, é outro sistema que a Fiat aplicou na Titano. Em termos de equipamento, todas as versões já vão ter aqui os vidros elétricos, esse Simple Stock só para o motorista, porque os outros vidros, ó, atrás ali, ele não baixa se eu soltar o botão. Eu preciso ficar segurando ele até completar a movimentação. Travas elétricas, espelhos elétricos, os espelhos estão aqui na parte de trás. Tudo isso de série em todas as versões, assim como o ar-condicionado e também a direção com assistência. A versão Endurance, ela tem um piso de vinil, não tem carpete, exatamente para facilitar que você tenha possa fazer a limpeza. Ela tem controle de tração, assistente de partida em rampa e o câmbio manual de 6 marchas. Aí, quando a gente passa para a versão intermediária, a versão Vulcano, a gente ganha aqui o câmbio já automático, a gente ganha o protetor de caçamba e a capota traseira marítima. Também a gente já vai ter a câmera 180 graus, que aí no caso vai ser apenas a câmera traseira de ré, ou seja, quando você aciona a ré, você vai ver na versão Vulcano apenas essa imagem aqui da câmera de ré traseira. Também você vai ter aqui a tela multimídia de 10 polegadas e o cluster digital com a tela colorida. Lá na versão Endurance não é esse cluster com essa telinha aqui, é um desenho mais simples, possivelmente com aquele número de calculadora. E aí quando a gente passa para cá, para a versão Ranch, aí a gente já ganha um pouquinho mais de sofisticação, com essa ambientação um pouquinho mais aprimorada. A gente vai ter aqui a tela com a visão, então, 360 graus dessa picape, e aí eu vou ter aqui, então, as câmeras, né, traseira, dianteira, diagonal, inclusive, né, a gente tem todas essas possibilidades aqui com a picape para poder, com as câmeras que ela tem, ela montar uma visão
360 graus. O ar-condicionado tem os comandos aqui, todos eles analógicos, ou seja, é um ar-condicionado de dupla zona, tem comando para as duas zonas de ar-condicionado, mas você tem os comandos físicos aqui, isso é importante. Acionamento da tração, botões aqui para a mudança dos modos de condução. Então eu tenho modo Sport, modo econômico, e aí eu aciono ou desaciono o modo Sport, aciono ou desaciono o modo Eco. O freio de mão manual. Agora vocês vejam, né? Acabamento todo ele em plástico, plástico rígido, é um painel em plástico rígido. Então é uma ambientação padrão que a gente tem aqui dentro de picape, com esses equipamentos também essenciais. Repete aqui na parte de trás a mesma ambientação dianteira da porta, então com esse material aqui suave ao toque. Agora o resto tudo em plástico e com esse desenho que você já conhece, já sabe que é padrão de Peugeot. Para subir tem aqui uma alça, então o passageiro de trás consegue se acomodar. E aqui, bom, eu vou ficar sentado um pouquinho mais para eu poder me acomodar melhor e entender melhor como é que é a lógica, mas assim, ó, um ganchinho para você pendurar sacolas ou até um cabide aqui, de um lado e de outro. Um ganchinho que inclusive te aguenta 4 quilos, você pode pendurar algo até mais pesado. Saída de ar-condicionado aqui para os dois ocupantes traseiros, mais uma tomada USB-A ali para carregamento, e você pode até deixar o seu celular aqui, embora tenha uma rebarbinha, e você vai precisar talvez botar uma espuma aqui para poder acomodar melhor seu celular sem que ele fique batendo. 2 porta-revistas aqui atrás. Agora, o espaço no banco traseiro, em que essa picape aqui está programada para eu dirigir, não é muito grande, ó. É relativamente apertado, minha movimentação de pés é pouca, e como toda picape, eu fico com o joelho, claro, mais alto do que a minha cintura. Isso é o padrão das picapes, porque a gente sabe que não tem tanto espaço aqui dentro, exatamente por conta da caçamba lá atrás. Até o encosto do banco, ele é mais na vertical, então deixa o ocupante, né, numa posição menos confortável aqui atrás. Não vai ser a picape que vai te agradar para fazer uma viagem tão longa, especialmente se você tiver com mais pessoas. Agora tem aqui, ó, descansa-braços com porta-copos, isso aqui está presente. Esse banco aqui atrás ele levanta, aqui embaixo a gente tem um kit de bordo com as ferramentas aqui do veículo. E especificamente aqui da Titano, eu te diria o seguinte, que ela é a picape mais voltada para o motorista e para o passageiro. A Fiat Titano está equipada com motor 2.2 turbo diesel. Ele é um propulsor que gera 180 cavalos de potência. Bem pesada essa tampa, inclusive, olha, entre as mais pesadas de todas as que eu já experimentei aqui, hein? Essa Fiat Titano aqui tem. Mas falando do motor, esse motor ele gera 180 cavalos de potência, então a diesel, e 40,8 kgfm de torque nas versões automáticas. Na Endurance manual esse torque é um pouquinho menor, ele tem 37 kgfm. Por que que isso acontece? Porque como a caixa é manual e ela é diferente, se você soltar a embreagem muito rápido, ela pode dar um tranco muito forte, com um torque forte, e acabar então causando algum dano na caixa. Então a Fiat diminuiu a força, né, diminuiu o torque lá para a versão manual. A gente tem aqui o mesmo conjunto propulsor, ou um conjunto propulsor equivalente ao da Fiat Ducato aqui no Brasil. E a Fiat tentou tropicalizar um pouco mais essa picape para cá, para o nosso mercado. Por quê? Porque em outros países a Peugeot Landtrek tinha motor de 150 cavalos, por exemplo. Para cá, para o Brasil, se sabia que ela iria precisar de um pouco mais de potência, e aí por isso a adoção desse conjunto propulsor. Ficou bom e ela atende suficientemente todas as situações de uso que você vai precisar, especialmente se você faz um uso misto cidade-estrada. Por que que eu estou dizendo isso? Porque na cidade ela atende bem e ela retoma com muita tranquilidade. Agora, claro, tem picapes mais potentes no mercado? Tem, mas custam mais caro. Então, essencialmente, aqui você não tem nenhuma perda e não vai sentir falta, por exemplo, de potência. A gente tem, então, um turbo posicionado aqui, nessa porção aqui mais longitudinal do carro, abre espaço, inclusive, para a caixa de marchas de 6 marchas que a gente tem acoplada também na longitudinal, ou seja, na linha aqui do eixo cardan dessa picape. É um conjunto propulsor que, se estava lá na Ducato, já tem muito mecânico acostumado com esse tipo de motor a diesel e, essencialmente, em termos de tecnologias, é o mesmo padrão daquele Multijet, por exemplo, que a gente tem
aplicado lá na Fiat Ducato. Então, não vai ter muita diferença e isso, para um consumidor racional, é bom. Começando o nosso percurso com a Titano, botão de partida, já sentimos uma vibraçãozinha quando ela liga, claro, porque é aquela picape diesel mais raiz. Então, até aqui tudo certo. Ó, comparado com outras picapes, a gente já vai começar aqui no percurso de pedra, né? De pedra irregular. Já dá para notar um tanto da vibração que ela tem e que ela passa para cá para dentro, bastante, por sinal, ó. Muita vibração. A suspensão dianteira, a gente nota ela muito dura, bastante rígida, com uma condição, né, maior de transferir para cá para dentro, ó, todo esse jogo da picape. Em termos de posição do condutor, a gente tem uma configuração muito correta aqui na Titano, porque assim, meu nariz está aqui na reta do símbolo da Fiat, quase ao centro, também está na reta lá daquela tela mais central ali do computador de bordo, então, né, tenho aqui um acesso muito fácil para visualização, para todos os comandos, mídia está na minha mão, teclas aqui, a mesma coisa da alavanca da caixa de transferência, do botão giratório, melhor dizendo, da caixa de transferência, alavanca de marchas, fica tudo na mão do motorista, então a gente não tem nenhum problema. O que a gente percebe também é que os espelhos são grandes, são avantajados, são o suficiente para uma picape desse porte. A posição também, com os dois bancos elétricos aqui na frente, eu que gosto de dirigir numa posição mais alta, eu consigo encontrar realmente uma condição bem tranquila para poder dirigir e estou aqui posicionado, olhando por cima, inclusive, do teto desse Kia Sportage que está rodando aqui na nossa frente. Permite um pouco do jogo aqui na lateral, ó, né? Quando a gente está virando aqui uma esquina, por exemplo, a gente sente um pouquinho, balança um pouco mais. Por quê? Porque a suspensão que é mais dura, né? Ela passa para cá para dentro essa situação, né? Da gente acabar jogando com o corpo. Então, não é algo assim que vai te abraçar. Agora, tá longe de ser desconfortável, tem uma densidade boa, uma densidade adequada. Agora, quando eu falei da suspensão, e agora aqui de novo numa rua de paralelepípedo, dá pra gente dizer o seguinte, que a Titano virou a referência em picape dura e rígida. Antes era a Hilux, mas agora não é mais. Agora a gente tem aqui a Titano com essa configuração, porque ela me parece ser mais firme, mais dura que a Hilux. Agora, diâmetro de giro não é o forte aqui da Titano, ela exige um pouquinho mais de espaço para você virar, enfim. Agora subindo no aclive, ó, modo normal, pisei fundo, retomou, apertei no Sport, tá subindo mais o giro, subindo a velocidade, ganha. Olha, achei bem adequado para uma picape, bem tranquilo para essa condição de uso. Subiu bem o giro, passou fácil, subiu com valentia. Agora para a gente acessar aqui a via mais movimentada, ó, um pouquinho de pé na meia carga, entrei bem na direita, mas eu quero passar bem para a esquerda agora. Vamos deixar os carros passarem. Acelerei mais fundo, vou entrar na frente desse Suzuki Gran Vitara que vem vindo aqui. Ó, consegui fazer o acesso de forma tranquila. Agora, quando a gente começa a rodar, então, no plano aqui com a Titano, a gente já percebe algumas situações que são um pouco peculiares dela. Primeiro, o motor roda num giro um pouco mais alto do que outras picapes automáticas que a gente percebe. Só agora ele fez a marcha. Ele vai passar, e aqui eu estou em quinta marcha, ele passou de quarta para quinta marcha só quando ele já estava lá nos 60 km por hora. E com isso, o giro até os 50 km por hora, que são aquelas velocidades mais urbanas que você vai rodar nesse motor a diesel, ele vai ficar na casa das 2.000 rotações. E isso, com o ruído que essa picape aqui transmite para cá para dentro, ele pode te incomodar um pouco mais num uso ao longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Que essa picape, ela segura um pouco mais a marcha, não avança tanto a marcha quando ela chega numa velocidade de cruzeiro de 50 km por hora, por exemplo. Por quê? Porque aqui o câmbio automático só tem 6 marchas. Então, até para ela poder te oferecer um pouco mais de disposição, ela vai fazer isso, ela vai segurar um pouco mais e manter o giro um pouco mais alto e vai andar ali na casa das 2.000 rotações. Entre as assistências, essa picape aqui não tem controle de cruzeiro adaptativo, não tem alerta de ponto cego ali nos espelhos, o que é uma falta que a gente vai apontar aqui,
porque para uma picape desse tamanho, pelo menos a versão top de linha, ele já poderia ter esse tipo de assistente, porque se você vai fazer um uso mais urbano da picape, ela vai te exigir um pouquinho mais dessa atenção. O que ela tem ali no espelho é o desembaçador, né? O aquecimento de espelho. Vou aproveitar a faixa de pedestres elevada, estou passando a 40, olha o soco que ela dá. Ó, bem firme, bem rígida essa suspensão dianteira, uma suspensão que, né, transmite para cá para dentro muito dessa condição. Se por um lado passa solidez, né, e dá para mostrar que essa picape ela é forte, ela tem, né, uma boa capacidade, também pode incomodar um pouco. Eu vou passar 45 agora aqui na lombada elevada, acho que ela vai dar um baita de um soco, ó. Aqui até que não foi tanto, porque lá o ângulo de inclinação é mais degrau e aqui é mais suave, o quebra-molas é mais arredondado. Porém, a gente tem realmente uma situação em que é uma picape com uma suspensão, especialmente a suspensão dianteira, bastante firme. Agora, quando a gente vai parar no trânsito aqui, por exemplo, em um semáforo, a gente também pode fazer o uso das câmeras. Ela vai funcionar quando ela estiver parada. Então eu posso clicar aqui no botão da câmera e aí eu vou ter acesso aqui à câmera dianteira, a visão 360 graus, alterno aqui para qual das visões 3D que eu tenho. Então eu posso ter aqui, por exemplo, a visão da traseira da picape, lateral esquerda traseira, a lateral em si. Olha só que legal isso aqui, ó. Vai apontar ali que vai passar o vendedor, né? Ó, dianteira aqui da picape. Tenho todas essa possibilidade aqui, porque o que a Titano faz? Ela provoca, com as 4 câmeras que ela tem, uma imagem em 360 graus. Então você pode acompanhar, por exemplo, o posicionamento da picape. Se você vai manobrar, se eu precisasse estacionar agora, por exemplo, em uma vaga de garagem, ela iria poder fazer isso e iria me mostrar exatamente o que estava acontecendo ao lado. Claro, às vezes dá algumas distorções, por exemplo, esse Focus que está aqui do meu lado, né, com uma visão ali completamente distorcida. E eu posso alternar aqui para a visão 2D, que daí então vai ser a câmera traseira ou a câmera frontal. Ó, aperto na lateral da picape, ela vai me mostrando aqui as câmeras em que ela tem para oferecer. Ela vai rodar um pouco mais com a câmera acionada, como eu estou vendo ali. Estou a 30 km por hora, passou dos 30 aqui pelo menos, e ela já fez a alternância então e tirou ali a imagem da câmera de monitoramento do carro, né, das câmeras externas. Agora, verde aqui no semáforo, vamos ver a agilidade da Titano. 1/3 de carga no pedal do acelerador, foi fazer as trocas lá nas 2.500 rotações, chegou nos 40 km por hora. Assim, para rodar dentro da cidade, super adequado, não deve nada, acompanha super bem o fluxo. É que realmente a Titano, ela anda de uma maneira mais áspera do que outras picapes que a gente já conhece. Estou dizendo isso por quê? Porque o motor transfere um pouco mais de ruído para cá para dentro. Os pneus dessa versão aqui, eles são tipo 25% off-road, 75% para uso urbano. Então acaba sendo um pouco mais áspero e por conta dessa suspensão mais dura, ela vai transmitir para cá para dentro um pouco da imperfeição do solo. Então o que acontece aqui na Titano? Ó, quando a gente passa num asfalto, né, com mais ondulado aqui em Porto Alegre, isso é muito característico aqui da nossa capital do sul, que tem esse asfalto marcado pelo ônibus, tudo transmite, né, um pouco mais de aspereza, um pouco mais, né, de rusticidade passa para cá para dentro, né? Então você sabe que você está andando numa picape e que talvez aqui o chão da cidade não é exatamente o chão que foi feito para ela. Até aqui eu estava usando a picape no modo normal. Estou passando aqui para o Eco para eu ver a reação dela, já bem mais lenta aqui para arrancar num semáforo, né, bem mais comedida. Estou tendo que botar o meu pé mais fundo aqui no acelerador, inclusive. Vamos ver agora se aquela situação que eu estava percebendo lá da marcha ser mais atrasada no modo normal, se ela vai manter isso aqui no modo Eco ou se ela vai apressar mais as marchas. Já estou percebendo que aqui no modo Eco ela já fica um pouquinho mais adequada, olha só. Ela já não roda nas 2.000 rotações, ela já roda em 1.500 rotações no diesel e aí não passa tanto a vibração do motor para cá para a gente poder andar na velocidade de cruzeiro aqui nos 50 km por hora dentro da cidade.
Antes de fechar então aqui o nosso percurso, já pegando um pouco mais de trânsito aqui nessa manhã em Porto Alegre, eu tô com 10 km com litro de consumo de óleo diesel, exatamente 10, ela marca aqui em litros a cada 100 km, então, né, se ela está marcando 10 litros por 100 km, estou com 10 km com litro. Eu não vou zerar agora, eu vou deixar essa marcação aqui até o final para a gente fazer uma média mais adequada aqui. Embora as médias do Inmetro eu posso deixar para vocês aqui no caractere do vídeo. Mas aí para a gente ver a média real de todo o percurso que a gente tem. 10 km com litro de diesel, uma maneira muito tranquila de condução. Como hoje está frio, eu não estou usando o ar-condicionado, né? Talvez o ideal seria fazer essa média com ar ligado, mas eu vou dizer para vocês que talvez nem iria influenciar tanto, porque a picape já tem outros tantos pesos para carregar que talvez o ar-condicionado não fosse fazer assim uma grande diferença. Começando aqui o nosso percurso rodoviário, e aí eu quero comparar um pouco dos modos de condução aqui da Titano, para a gente poder perceber como tem diferença entre um e outro, até mesmo no rodar em velocidade constante, como é o que eu estou andando agora. Eu estou aqui a 75 km por hora e eu percebo até menos ruído vindo do motor do que se eu estivesse rodando com a picape no modo normal, como eu estava um pouco antes lá dentro da cidade. Então eu vou fazer o seguinte, vou tirar do modo Eco, ele só tem dois botões aqui, Sport e Eco. Então se eu apertei no Eco, eu aperto de novo para desacionar e aí ele vai para o modo normal, ó. Já percebo que o acelerador, no mesmo ponto em que eu estava com o pé, já deu mais agilidade para ela, já está, né, trazendo até um pouquinho mais de ruído para cá para dentro. Então esse é um pouquinho aqui do modo normal. E aí, para acionar o modo Sport, basta pressionar, né, o botão Sport aqui. Vou botar a mesma carga de pé no acelerador. De novo, ó. Já percebo que o acelerador ele já dá mais uma compensada, já um toquinho menor, ele já vai, ó, dar mais resposta, né? Vai ficar um pouquinho mais instantânea a condução aqui com a Titano. Olha, uma picape que muda bastante, ó, no modo Sport, ó. Olha só como tá agora a marcha lá, ela já reduziu marcha inclusive. Eu estava rodando aqui a 80 com uma marcha em sexta e aí ela baixou para quarta, agora está em quinta, mas está mantendo o giro mais alto inclusive. A diferença dos modos de condução, a gente pode interpretar a partir de agora, que eles vão atuar na resposta do motor, para cá, para dentro, para cá, para o motorista, e também vão atuar na troca de marcha, na relação de marcha. Claro, a potência do motor em si não vai mudar de um para o outro, mas a gente vai ter essa diferença, né, mais na combinação de marcha e também na força que o motor vai fazer. Então, importante agora da gente medir um pouco da aceleração. Estou no modo Eco agora, vou fazer o seguinte, vou passar para cá para a pista da esquerda, já que não vem carro. Vou baixar aqui para 60 km por hora e vou fazer uma aceleração até os 100 km por hora. Vou esperar um pouquinho mais para chegar no 60. 60 agora, apertei fundo, subiu gradativo, tá crescendo, eu tô com o pé no bucho, lá no talo, foi trocar a marcha lá nas 3.000 rotações, chegou nos 100 km por hora. Uma aceleração muito suave, muito mediana. Eu vou passar direto aqui para o modo Sport. E aí vou fazer o mesmo processo, só que agora vem um carro um pouquinho mais perto, eu vou baixar para os 70 km por hora, não vou baixar para os 60. Freiei, pé no bucho de novo, resposta um pouco mais instantânea, um tanto mais instantânea, já subiu lá nas 4.000 rotações para fazer a troca, ó. Já muda mais, né? Muda a aceleração, o dinamismo da picape, ela acelera mais ela sobe mais o giro, melhor dizendo, estica mais as marchas, vai fazer as trocas de uma maneira muito mais atrasada, subindo mais o giro e dando mais força para cá, para a picape. Agora, rodando com essa picape na estrada, a mesma sensação que a gente tem, né, do pneu transferindo ruído para cá, para dentro, a gente percebe isso aqui dentro da Titano. E a sensação também dela ter a suspensão dianteira mais dura, ó, ela vai, né, a gente vai copiando um pouco para cá para dentro e vai sentindo mais. Se eu passo em cima do tachão, ele até nem sente, porque o pneu consegue absorver, mas ruído externo do motor e do pneu passando para cá para dentro, isso entra, né, invade um pouco.
Agora, a Titano, ela é uma picape, então, que parte de preços mais acessíveis quando a gente compara com outras concorrentes. Então, o preço inicial dela é mais acessível e o preço final, no caso dessa versão Ranch aqui, também acaba sendo mais acessível do que as versões topo de gama de outras picapes, que vão passar aí dos 300 mil reais, e essa aqui não chega, né, até nem perto dos 300 mil reais. Então, é uma diferença considerável para você ter uma versão topo de gama. Agora, o pacote aqui não é tão completo, né, como a gente já falou aqui no vídeo. Então, eu não tenho controle de cruzeiro adaptativo, eu não tenho alerta de colisão frontal, não tenho alerta de frenagem, não tenho esses equipamentos. O único que eu tenho aqui é o aviso de evasão de faixa, mas é só um aviso, ele não vai corrigir. Então eu apertei no botão agora aqui embaixo, ele já aparece ali para fazer a assistência, comandada pela câmera aqui no para-brisa. Eu vou deixar ela comer aqui a faixa da esquerda. Ó, ela deu o aviso, sonoro inclusive, e visual aqui no painel, mas não corrigiu o volante. A picape só voltou para cá porque a pista, né, é um pouco inclinada. Então, você não tem aquela correção que é feita, por exemplo, lá na linha da Rampage ou na linha da Jeep. Os assistentes que essa picape aqui tem são aqueles tradicionais, né? O controle de cruzeiro, então eu vou apertar aqui, ele vai armar, depois eu aperto para baixo. Ela presetou para andar aqui a 93 km por hora, deixa eu desligar isso aqui. Ela presetou aqui para andar então a 93 km por hora e vai daqui para frente, né, manter a velocidade até que eu ordene, né? Porque se aparecer outro carro andando à nossa frente mais devagar do que isso, a Titano não vai fazer a redução de velocidade. Ela vai seguir rodando porque ela não tem um controle de cruzeiro adaptativo. Dito tudo isso, é importante a gente falar do consumo aqui da nossa picape nesse percurso que a gente fez agora. 9,2 km com litro, aliás, 9,2 litros a cada 100 km. Vou fazer a conversão para deixar certinho aí para vocês. Mas então, entre cidade e estrada, nesse percurso mais curto de estrada, ela passou um pouco dos 10 km com litro, como a gente estava rodando antes dentro da cidade, ainda, né, lá sem ar-condicionado, mas meio em modo normal, meio em modo econômico. Começando então o percurso com a Fiat Titano aqui numa estrada de terra, a gente vai pegar um trecho com bastante barro e eu vou provocar alguns desafios aqui com ela para a gente ver. O primeiro já vai ser esse aqui na frente, em que a gente tem essa situação aqui com bastante barro ali do lado e tá fundo, então vai ir pelo menos 1/3 de roda, ela vai afundar naquele ponto. Então, qual é o procedimento aqui? Já vou acionar então de cara o 4x4 alto, que eu vou girando aqui o botão seletor. Ele aparece ali no painel também o ícone do 4x4 alto nessa outra posição, e aí eu posso então avançar com o carro, com o câmbio aqui então com a alavanca no drive. Ainda assim, para esse tipo de obstáculo aqui em que ele é mais profundo e nós estamos sozinhos, então, né, aquela velha regra da trilha a gente nunca faz sozinho, especialmente para fazer um teste de uma picape. Como ele é profundo e a picape pode parar ali e ficar acavalada, eu já vou fazer o seguinte, eu vou acessar o obstáculo com o 4x4 reduzido, e aí ele vai exigir que você esteja com o carro parado, o câmbio em neutro como ele está agora e o volante alinhado. Então, para acionar o 4x4 reduzido, eu vou pressionar o botão e vou girar então até o 4L, e aí ele então vai aparecer aqui no painel esse outro ícone mais à esquerda ali, informando que eu estou com 4x4 reduzido. E agora sim, então, eu boto no drive e vou acessar, até porque eu não estou com velocidade. Olha que ela já faz mais força. Ó, percebam o quanto ela inclinou para passar por esse obstáculo. E a condição em que o motor fica quando ele está com o 4x4 reduzido. Porque o que eu quero dizer aqui para vocês? 4x4 reduzido é uma caixa de transferência, uma caixa de marchas que tem engrenagens menores e faz com que a picape tenha mais força do motor, suba mais o giro, mas entregue menos velocidade final. Então, olha só a situação agora aqui, ó. Percebam como o giro já sobe nas 2.000 rotações, 3.000 rotações, eu estou a 20 km por hora, ó. E ela já está com uma marcha muito mais alta do que a marcha que ela estaria se estivesse em um 4x4 alto.
Esse 4x4 reduzido é um componente que, se você já tem picape, você já conhece. Porém, a recomendação que a gente faz aqui no canal é que você utilize esse sistema para obstáculos mais intensos, em que você tão logo os passe, põe o câmbio no neutro, e aí vem aqui, pressiona, gira e volta para o 4x4 alto, de velocidades altas. Não tem um 4x4 automático aqui. Quando eu digo alto, é o 4H de high. Então, agora ela vai andar então normal, porém com a tração nas rodas da frente e nas rodas de trás. Que aqui, então, em um piso, né, de terra, a gente consegue utilizar esse sistema. Ele não pode ser usado no asfalto, mas a gente consegue utilizar esse sistema. E aí eu tenho o seguinte, ó, eu posso tentar provocar um pouco a Titano para cima, né, e para um lado aqui, ó. E a picape consegue avançar, mesmo eu provocando ela pelo lado, bem pela lateral aqui, forçando. Olha só a situação. Já diminuiu um pouco aqui a velocidade por causa do controle de tração. O controle de tração entrou em atuação e freou a roda. E aí o que acontece ali? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é importante aqui nessa situação. Eu estava com o controle de tração acionado. A Titano estava patinando. E olha o risco em que a gente se coloca quando a gente não faz todos os processos que a gente precisa. Para rodar nesse tipo de situação e nesse tipo de piso, a picape precisa patinar. Se ela estiver com o controle de tração acionado ali, como é o que estava acontecendo agora, ela começa a frear as rodas que estão patinando, só que no caso quase todas estão. E ao frear a roda, ela tira a potência do carro e pode provocar um atolamento da picape. Então eu tenho que vir aqui e pressionar neste botão aqui, que é o controle de tração desligado aqui da picape. Vou pressionar e vou segurar aqui. Agora sim, então, tá aqui, ó, no painel, o controle de tração off, desligado aqui nesse ícone vermelho embaixo. Então, aí sim, a gente consegue fazer com que a picape, olha só, possa patinar. Ó, viram como ela não perdeu força agora e não vai perder se eu acessar de novo a imperfeição do barro, ó. Aí ele permite que a picape patine e pode dar então a condição de off-road. Então, se você vai acessar obstáculos no off-road, você precisa desligar o controle de tração. Agora, tem um outro elemento aqui na Fiat Titano que a gente precisa experimentar e a gente precisa colocar em prática. A Fiat Titano, ela tem o bloqueio do diferencial traseiro. Então, o que ela vai fazer aqui? Eu vou colocar uma roda sobre esse piso aqui na minha direita. Vamos voltar um pouquinho mais para a gente poder mostrar um pouco como é que é o piso que eu tenho aqui, ó. A roda do lado direito está no piso mais firme e a roda do lado esquerdo vai estar no piso mais que afunda mais, né? No piso com mais dificuldade de acesso. Uma das rodas com o diferencial desbloqueado vai acabar patinando e toda a força do diferencial vai para essa roda. Então eu tenho aqui o bloqueio do diferencial neste botão aqui, em que eu vou pressionando ele. Ele já, então, ó, aparece ali. Vamos tirar e vou colocar de novo, ó. Sistema do diferencial acionado. E aí ele vai aparecer esse outro ícone aqui no painel. Com esse sistema, as duas rodas de trás vão tracionar ao mesmo tempo e aí a Titano consegue se sair de uma situação de atoleiro, ó. Vocês percebam o quanto a picape anda uniformemente saindo desse tipo de situação. Se eu não tivesse com o diferencial traseiro bloqueado, ela iria sair dali porque o obstáculo não é tão intenso. No entanto, o que iria acontecer naquela condição? A picape iria jogar uma roda mais para o lado, né? Iria patinar com uma roda, andar menos com a outra e ela não sairia de maneira uniforme. Ela iria sair um pouco mais torcida. Com o 4x4 alto acionado, de velocidades altas acionadas, aí eu consigo então enfrentar mais situações de off-road. Então, olha só, estou com o diferencial traseiro bloqueado e o 4x4 alto acionado. Então eu já consigo, por exemplo, né, acessar esse tipo de obstáculo aqui.
E agora a gente vai enfrentar toda essa lama aqui na frente, olha só, e tem aqui um buraco, inclusive. Mas ainda assim, olha só, a Titano passa com força, passa com valentia, e eu consigo transpor com muita tranquilidade esse obstáculo aqui. Ele é um obstáculo de lama ali que está profundo, que vários carros já passaram por ali, e a gente sabe que ela teria, né, se tivesse no 4x2, menos capacidade. O que eu vou fazer agora? Eu vou desacionar aqui o diferencial traseiro, eu vou colocar a picape em 2H para tirar a tração dela, então neutro, 2H, porque eu vou fazer a volta. Então, quando você vai fazer um retorno, é importante você desacionar o sistema de tração da picape para que ela consiga manobrar solta, né, com as rodas não estarem presas. Então, deixa eu escolher um ponto aqui onde eu vou conseguir fazer a volta sem ter tanta pedra. Vou fazer a volta aqui. E aqui vem um problema da Titano, porque o raio de giro dela é muito grande. Então, o que acontece aqui, ó? Eu viro a roda e vejam como a picape em si não vira. Ela fica ainda muito atravessada. Então, quando a gente vai voltar aqui, ó, olha só, vai ter pouco espaço de manobra. A Titano sofre um pouco, ao contrário, por exemplo, do que outras picapes, por exemplo, a L200, que para mim é uma das referências em termos de raio de giro. Então, olha só como a picape, mesmo girando toda a direção, ela sofre mais, né, para passar aqui por esse tipo de obstáculo. Porém, agora sim, né, fiz a volta, fiz a manobra, vou voltar agora e eu vou atacar aquele obstáculo com o 4x4 reduzido, para a gente poder comparar um pouco mais de diferença entre uma condição e outra. Vou bloquear também aqui o diferencial traseiro e ainda vou acionar aqui, como eu disse, o 4x4 reduzido. Pronto, tudo feito, neutro. Essa aqui é a maior condição da Fiat Titano para poder passar por obstáculos e para poder enfrentar trechos de off-road. Esse aqui seria, por exemplo, para você andar numa areia, para você enfrentar uma situação de lama bem mais intensa. Mas aqui, assim, aqui a gente já pode ter uma ideia e testar um pouco, né, do funcionamento de todo esse sistema, né? Tem uma pedra mais pontiaguda aqui, então por isso eu vou deixar para acessar depois. Olha só como ela passa tranquila, tá subindo inclusive a montanha de areia aqui. E passou bem, passou fácil, passou com tranquilidade, conseguimos acessar aqui todo o obstáculo. Ela tem capacidade off-road, ela tem capacidade de entregar a força do motor, ela tem comandos aqui dentro em que você consegue jogar com todos os sistemas da picape para fazer com que ela possa, de fato, enfrentar os seus obstáculos. Então, é importante, você não vai ficar na mão com a Fiat Titano, você vai ter todas as condições de passar pelos obstáculos que você precisa. O que você vai ter que entender, né, é o funcionamento de cada um desses sistemas. Agora o dono de picape já conhece tudo isso. Então assim, não dá para dizer que ela é fraca, ela é uma caminhonete, né, que mostra a sua valentia e está bem de acordo, né, com a proposta de um veículo desse porte. Porém, se a Titano vira pouco, tem um sistema que pelo menos nos ajuda no momento em que for fazer manobra, por exemplo. Quando você vai virar, vamos fazer um retorno aqui. Então vou fazer o seguinte, vou tirar do 4x4 aqui, para que ela não force o sistema de tração na hora que eu estiver manobrando a picape. E aí eu vou fazer então uma manobra com ela nesse ponto aqui. Vamos fazer um retorno então, olha só. Vou virar toda a direção, ela, de fato ela vira pouco. No entanto, quando a gente olha para cá, para o sistema de câmeras, isso nos ajuda muito na hora, por exemplo, de fazer a manobra. Porque agora, por exemplo, eu engatei a ré. E aí, ó, eu vou virar o volante para o outro lado e eu consigo enxergar com muita clareza com essa câmera até onde eu posso me aproximar, por exemplo, de um obstáculo como esse aqui, que possivelmente seja uma pedra ou algo mais alto que está ali. Então, ó, já passo para a câmera dianteira, boto o drive, ela passa para a câmera dianteira. Tem, claro, uma sujeira ali, mas né, a gente consegue utilizar o sistema. Ó. E aí eu vou, ó, junto com o sensor, eu vou até o limite. E isso facilita muito a vida do condutor na hora que ele está numa condição de off-road. Por exemplo, vou concluir a manobra agora. Ó. Então, ainda que aqui a Fiat Titano ela não tenha uma condição de
virar o volante muito para um lado ou para outro, esse sistema das câmeras 360 graus ajudam bastante quando você está numa condição de off-road. Excluindo questões de gosto pessoal e situações muito peculiares, dá para entender que essa picape ela é uma picape essencial, ela tem todos os atributos que o consumidor que precisa de uma picape para usá-la como picape vai conseguir encontrar. Uma picape que se mostra valente, que se mostra com uma suspensão durável, que tem capacidade para enfrentar condições de fora de estrada. A questão vai um pouco da interpretação e da subjetividade. Se o consumidor vai entender aquele tipo de painel, vai entender o tipo de suspensão que a gente tem aqui e se ele vai perceber valor nessa picape, sabendo que ela custa, nas suas versões equivalentes, um pouco mais baixo. Ela começa mais baixo na versão Endurance e termina mais baixo nessa versão topo de gama Ranch, ainda que não tenha todos os equipamentos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. E a gente fica por aqui, agora o Celso Ferlaut se despede. É isso aí, pessoal. Gostaram? Façam seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e adicione o sininho para ser sempre comunicado quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Grande abraço e obrigado pelo prestígio.